Sim. Os dados que estão no site, onde está a saia, lá que a gente fez a vetorização, eles não, como posso dizer, não dá para colocar tudo na ficha técnica que a gente fez, no modelo de ficha técnica que a gente fez, foi passado em aula, Sim. porque foi muito quadradinho que tem lá, então eu acho que se fosse para a gente preencher completo, teria que fazer uma nova ficha técnica, não teria? Isso. O que que acontece? A ficha técnica, nós fizemos um modelo qualquer, um modelo simples. Então, cada empresa, cada investimento, cada tipo de confecção vai ter o seu próprio modelo de ficha técnica. Então, cada um, ao passar do tempo, vai desenvolver a sua própria ficha técnica, viu? Então, por exemplo, nós vamos começar a fazer uma atividade já agora que eu vou explicar para vocês. Então, o que acontece? Eu vou pedir uma ficha técnica e cada um vai ter que fazer a sua ficha técnica de acordo com o seu desenho. Então, vamos supor, aquele que eu fiz em aula era uma coisa bem simples que dava para uma camiseta. Aí, se for uma roupa com mais detalhes, você tem que fazer mais quadradinhos, viu? Você vai ter que preencher com mais retângulos, para poder colocar todo o que você precisa, tá? Entendi. Então não precisa preencher esse modelinho que a gente fez. De Não, não, colaboração que a gente vê as informações lá mesmo. pode ser o que fez da aula. Então, por exemplo, eu vou começar hoje, nós vamos começar a falar sobre comunicação visual de marca. Então, vocês vão começar a criar a marca de vocês. E aí, vocês vão desenhar uma roupa para isso, para sua confecção, para sua marca. E aí, você vai ter que fazer uma ficha técnica para você, baseado naquela que nós fizemos, baseado naquela que você viu no site, baseado naquela na saia, você vai criar a sua. Cada um vai ter a sua ficha técnica, viu? Então, cada um vai fazer a sua do jeito que convier, de acordo com o que precisar para a sua roupa. Então, de repente, você quer já fazer uma com bastante espaço, você deixa uma já com bastante. Eu até sugiro que vocês façam uma com bastante espaço para poder escrever, que você pode usar para uma peça com poucos detalhes e depois, se uma peça tiver bastante detalhes, já tem os espaços para você escrever. Eu sugeriria isso, para deixar pronto uma ficha que você pode usar por 3 anos, viu? Que seria interessante. Eu vou começar a compartilhar agora o nosso... Silmara, Oi, bem. você prefere que a gente vai fazendo, vai te mandando, ou você prefere que manda tudo de uma vez por e-mail depois? Por enquanto, vocês não precisam me mandar nada, tá? Então, vocês vão salvando tudo que vocês vão fazendo, que é um portfólio. Aí, quando eu for começar a falar, ó, vai ter tal dia para vocês enviarem. Aí, você vai enviar tudo que eu for pedir, tá bom? Porque agora, Tá se bom. você começar a enviar, fica assim, muitos e-mails perdidos. Às vezes eu vejo de um, não vejo do outro. Aí chega lá no final, pode causar um pouquinho de confusão. Então, para a gente não confundir, quando chegar o período de provas, aí vocês vão enviar tudo para a gente, tá bom? Tá, então até agora, só para ver se tá certo. Tem a ficha técnica simples, mesmo sem nada que a gente fez, aquela Isso. sainha e a Sim, ficha técnica preenchida. É isso, né? isso. E tem, assim, as vetorizações que a gente pode começar a fazer, que vocês vão fazer vetorização. Então, o que seria na sequência agora? Então, Tá. normalmente, se fosse presencial, nós iríamos fazer agora desenho de observação no Corel. Então, eu daria um desenho na mão de cada um e vocês iriam desenhar no Corel. Depois, eu ia dar uma peça de roupa para você desenhar no Corel. Depois, um sapato e assim por diante. Aí, nós chegaríamos nesse ponto que é a comunicação visual da marca. Não, eu troquei a ordem da, do que eu achava que fosse presencial. Por quê? Para a gente fazer esses desenhos agora fica inviável. Então, a gente não sabe se volta, como que vai ser, então eu transferi. O que era mais para o final eu coloquei agora, porque são coisas que vocês vão poder fazer à mão
E eu vou ensinar também vocês fazerem no Canva, que é um outro mecanismo que dá até fazer no celular e tudo mais. Então, são coisas assim que vocês já vão aprendendo, já vão adiantando, tá? Não vai ficar atrasado. Por quê? Porque eu vou continuar passando exercícios de vetorização e tudo mais. Esse fim de semana, eu me dediquei para baixar um programa para poder gravar a tela do notebook que estava com problema. Aí eu consegui baixar ontem à tarde que eu consegui solucionar. Então, vocês viram que eu já gravei uns 2, 3 vídeos e vou gravando videozinhos e colocando no YouTube, tá? Inclusive, as nossas aulas eu também vou colocar lá. Aquela aula do Egito, por exemplo, eu não consegui porque tinha o vídeo. Então, o YouTube bloqueia por conta dos direitos autorais. Então, já fiquei assim mais espertinha. Então, por exemplo, a aula de amanhã da Grécia. A hora que eu for colocar vídeo, eu paro de gravar e coloco só a outra parte. Depois eu faço os links para vocês verem. Então aí vai ficando as aulas lá no YouTube. Porque eu percebi uma coisa que também vocês já perceberam, que está dando erro às vezes na gravação da aula, a hora que vocês vão assistir. Então, eu também, não, às vezes nós professores estamos tendo dificuldades às vezes para poder baixar a aula. Então, assim, eu estou tendo retrabalho, mas vale a pena. Por que o retrabalho? Eu dou a aula para vocês, depois eu venho no computador e gravo tudo de novo. Gente, isso para mim não é problema nenhum, faço quantas vezes precisar, tá? Mas o importante é que vocês tenham esse material depois para poder ler. Outra coisa que eu queria falar para vocês. Lembra que eu postei para vocês do primeiro semestre aquele livro que eu escaneei? Lá naquele livro, naquelas partes que está tudo, eu vou postar de novo para vocês. Lá, peguem aqueles PDFs, ele tem todo o passo a passo de cada item que a gente fez, que vai fazer. Da saia, da calça, né, da regata. E lá vai falando passo a passo qual ferramenta que você faz no Corel, que dá para você também fazer, tá bom? Então, olhem aquele material lá. Quem não tiver, dá um alôzinho que eu vou postar de novo no Aluno Online. Eu lembro que tinha um arquivo que não conseguia postar no Aluno Online. Aí eu vou postar no grupo também, para vocês. Mais alguma dúvida, gente? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Tá. Bom, então, a primeira pergunta, né, que eu sempre faço. Você já pensou em ter sua própria marca? Né? E por onde começar? Eu imagino assim, eu, como professora, como aluna também, que já fui de moda, né, que já fui aluna, que já estive no mesmo lugar que vocês, quando a gente entra na faculdade, a gente começa a ver um universo diferente, são disciplinas, e aí cada hora a gente quer fazer uma coisa. Mas todo mundo tem já o seu sonho, vem para fazer moda porque quer montar uma grife, ou porque quer montar um ateliê, ou porque quer trabalhar com desfiles, ou com qualquer coisa. Então, cada um tem o seu sonho, cada um sabe o que quer fazer. E nesse momento, nós vamos começar a trabalhar isso com vocês. Eu vou trabalhar isso. Eu vou explicar todo o material e depois eu vou explicar como que a gente vai fazer o desenrolar e como que isso vai ter as notas, tá? Bom, como que a gente vai começar? Então, marca, o que é? Um ícone usado para representar uma determinada empresa e sua produção. E para a gente realizar essa produção, nós precisamos do quê? De uma comunicação visual de uma empresa. O que é essa comunicação visual que a gente fala? Então, a gente precisa, para fazer, então você vai ter tag, você vai ter etiqueta interna, etiqueta externa, você vai ter plaquinhas, você vai ter seu cartão de visita, agora tem o cartão digital, o digital, o virtual que a gente fala, que você vai clicar e já redireciona você para outros lugares. Tudo isso vocês vão aprender a fazer, tá? E para isso tudo acontecer, nós temos que seguir uma série de coisas. Primeiro, você precisa, isso daí, gente, tudo que eu vou falando é para cada um, é individual. Isso daí cada um vai ter o seu. Então, você tem que definir, primeiro, um segmento. Do que você gosta? O que você quer fazer?
Ah, eu quero fazer moda masculina, eu quero moda feminina, eu quero infantil, moda praia, lingerie, eu quero fitness. O que é que eu gosto? Entendeu? O que eu gosto? A maioria atendem muitos, né? A tendência é moda feminina. Ok. Se é moda feminina, tá. Qual que é a faixa etária dessa moda feminina? Né? Vai ser a modinha, você vai falar para que classe, é de 15 a 20 anos, de 15 a 18 anos, nós vamos falar para de 20 a 25, de 20 a 30. Por que que a gente fala essa questão de faixa etária? Por quê? Porque uma pessoa de 40 anos pode usar uma roupa de uma menina de 15? Pode, né? Não tem problema nenhum. Mas, de repente, a pessoa não usa e vice-versa. Então, nós precisamos definir o nosso público. Para quem eu vou atingir? Por quê? Não tem como a minha fábrica, fabricar uma roupa de 15 anos a 80. Então, eu tenho que refinar tudo isso, porque se eu fizer um leque muito aberto, o que vai acontecer? Eu não vou vender. Eu vou ter fragmentações. E não é a intenção. Você tem um público para atingir. Então, qual que é essa faixa etária? Que eu pergunto essa faixa etária, ela é muito importante porque ela vai definir muitas e muitas coisas. Por exemplo, as cores do seu cartão, as cores da sua embalagem. Como que vai ser a sua embalagem? Vai ser uma sacola chique? Vai ser uma sacolinha tipo sacola de supermercado? É isso? Não. O seu público, ele é sustentável? Você vai fazer uma sacola com um algodão cru, algo que reutilizável? O que você vai fazer para esse público? Então, você tem que identificar o seu público. Como é que nós vamos tratar com esse público? Porque vamos dizer que você vai tratar uma faixa etária, vamos supor, 40 anos, uma mulher de 40 anos. Então, você vai avaliar essa pessoa. Ok. Normalmente, uma mulher de 40 anos, vamos dizer que ela já terminou uma faculdade, que ela tem o seu carro próprio, que ela já está trabalhando, que ela já supõe-se que esteja como se posso dizer, que esteja já segmentada. Ok. Então, eu posso fazer um cartãozinho cheio de frufruzinho, eu tenho que fazer algo mais sério. Quais as cores que essa mulher gostaria? Quais essas cores que chamam a atenção? Isso são coisas que a gente precisa analisar e tem um estudo das cores também. O marketing estuda muito essa questão das cores, de embalagem, de identificação do seu público, tá? Para cada tipo de faixa etária, existem cores, formas que vão atrair o seu cliente. Ok. Gente, eu, por exemplo, se eu fosse fazer um cartão, depois eu vou mostrar o meu cartão para vocês. Eu vou lá buscar, depois eu até bato foto para vocês verem o meu cartão. Então, o meu cartão, eu fiz preto, meu cartão, com um pouco de dourado, porque eu gosto preto com dourado, que eu acho que dá um charme, que dá uma elegância, que é o público que eu quero atingir. Tá, então eu quero atingir pessoas que já trabalham, pessoas que já estão no mercado. Eu quero passar para essa pessoa que eu, Silmara Marcelani, vou demonstrar uma segurança para ele. Ah, ok. Esse meu cartão, posso mostrar para uma pessoa de 15 anos? Posso, mas eu vou passar uma seriedade, de repente, para ela não vai agregar, tá? Bom, então você vai definir. Voltando, você vai prestar atenção no segmento. Tá, vai ser moda feminina, masculina, como vai ser? Qual é a faixa etária? Depois eu vou disponibilizar esses slides para vocês. Vocês vão responder tudo isso, tá? Num caderno, vocês vão escrever tudo isso para vocês. Vocês vão montar um histórico, tá? Para a gente começar a trabalhar. Aí, eu vou criar um nome para o meu segmento. Tá, então tá muito em alta, às vezes, o nome da própria pessoa,
ela vai criar um outro nome, um outro logomarca. Como você vai fazer? Né? Como seria? E nós temos que pensar que esse nome que você vai colocar no mercado, ele tem que soar bem, ele tem que ser forte, você tem que entender que ele vai chamar atenção. O que é uma logomarca? Tá? Por exemplo, a Prada, a Chanel. A Chanel não tem os dois Cs viradinhos? Aquilo é uma logo. Então, todo mundo que olha aquela logo entende que é Chanel. Só que para entender que aquela logomarca, lá, para todo mundo conhecer que é Chanel, foram anos e muito dinheiro. Então, isso se tem um investimento para quê? Para que isso perdurasse. E não pode mudar da noite para o dia. Pode falar. Licença. Qual é o tema da aula mesmo? Comunicação visual. Tá, obrigada. Vamos lá. Aí, nós vamos criar vários itens para enriquecer a sua empresa. Ok? Nós teremos cartão de visita. Nós vamos ter o cartão de visita esse físico e nós vamos ter o virtual também. O tag, etiqueta interna, etiqueta externa, etiqueta de composição, embalagem. Se precisar fazer folder, qualquer coisa que vá precisar, nós vamos aprender a construir. Isso aqui a gente pode no Corel e também nós vamos fazer uma parte no Canva. No Canva, nós vamos fazer, não sei se vocês já usam, né? Acho que muita gente já conhece. O Canva, ele é um editor, só que para você usar só no meio digital. Se você precisar imprimir, se você mandar para uma gráfica, ele não tem a qualidade para impressão. Mas nós vamos usar para o meio digital, que a gente envia para o mundo inteiro e não gasta nada. Tá? Bom, eu achei esse site aqui super legal, que é uma ferramenta que é gerador de nome de empresa. Depois vocês olham lá. Por exemplo, coloquei aqui um nome, né? Manga Rosa, Verde Bandeira, Acostamento. Você vai criar o seu. Então, por exemplo, eu uso o meu nome mesmo. Eu uso o meu, Silmara Marcelani, tá? Eu uso SM Uniformes. Então, é o que eu uso. Então, eu achei, por mais que eu tentasse, foi o que eu gostei. Então, todo mundo me conhece como professora Silmara. Professora Silmara, então, desde que eu comecei a fazer uniformes, então todo mundo me conhece como professora Silmara que faz uniformes. Então, quer dizer, de certa forma, a professora Silmara virou praticamente uma marca, entendeu? Eu não ia colocar lá professora Silmara, mas aí eu coloquei o meu nome. Então, sempre eu trabalho o meu nome. Então, professora Silmara, Silmara Marcelani, tá? E aí, para isso, você vai abrir seu CNPJ e tudo mais, mas não é agora a questão que a gente vai fazer isso, ok? Bom, o que é tag ou tag, tá? Todo mundo já conhece, todo mundo já viu, todo mundo já pegou. É aquela identificação que vem na roupa. Deixa eu ver se tem a foto. Isso aqui, que vem na roupa, identificando. Ela vem sempre afixada com várias formas. No verso, ela pode ter aquela composição ali PMG com tamanho. Ela pode, no verso, simplesmente estar com a frase apenas, ou ter um símbolo, qualquer coisa atrás. Aí vai depender do gosto de vocês. Então, isso aqui é uma tag. Então, isso aqui vai ser um item que vocês vão construir. Para construir a sua tag, você tem que ter lá o seu nome, tá? A sua marca. Por exemplo, se vai ser moda feminina, masculina, o que vai ter, quais as cores você vai usar. Vocês entenderam que para poder começar aqui, vocês têm que estar com a parte escrita, com a criação, tudo pronto, para a gente começar a fazer. Então, isso aqui é uma tag, tá? Custa barato? Gente, hoje eu vejo na internet muitas empresas que não fazem uma coisa assim tão cara, fica até que faz em menor quantidade, entrega pelo correio, tudo certinho, e acaba não ficando caro. Antigamente era muito caro.
Então, por exemplo, essa daqui, olha, que tem esses recortes, isso aqui custava caro antigamente. Por quê? Porque o corte daqui custava caro. Hoje não. Hoje os equipamentos já modificaram bastante, então a gente acaba tendo uma grande variedade. Eu tenho uma coleção de tags também, cartão, que está tudo em pastas, que depois eu vou mostrar para vocês em aula, que eu sempre levo físico para vocês verem, que eu faço coleção disso aqui, tá? Etiqueta externa. Gente, tudo que a gente está falando, essa questão de etiquetas, a parte de tag, essa parte de comunicação, isso é importantíssimo. Porque isso aqui vai representar a sua peça. Então, vocês já viram em algumas camisetas, às vezes, essa etiquetinha aqui, às vezes, no braço. Às vezes, a gente pode ver na barra. Vocês já viram? Isso daqui é uma etiqueta externa. Então, o que que, ó, ela tem uma logo e vai falar LFR, que eu não sei qual que é a marca, que eu só peguei lá para vocês verem, tá? Então, isso daqui é uma etiqueta externa. Tudo que está fora da roupa, do lado de fora, mostrando como que é a sua logo. Isso daqui faz parte do quê? Da comunicação para você identificar. As pessoas, tem gente que não liga, mas muita gente às vezes guarda essas etiquetas. Tem gente que tira a etiqueta de um lugar, de uma roupa e coloca na outra. Gente, já vi muito isso. Parece brincadeira a gente falar isso, tá? Por exemplo, ó, deixa eu ver aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui embaixo, nessa camiseta polo, tem aqui 2 galinhos bordados. Isso aqui representa alguma empresa, que eu não sei o nome. Então, ela escolheu para bordar em todas as peças dela, teria esse bordadinho. Vocês estão vendo, nesta camiseta polo aqui, onde eu estou com o mouse, não tem uma etiqueta? Isso aqui é uma etiqueta interna, tá? Essa etiqueta que vem sempre, ó, essa outra aqui do lado também. Então, essa etiqueta que vem sempre aqui na gola é uma etiqueta interna. Essa etiqueta interna aqui na gola, às vezes vem com tamanho, às vezes quando você vira aqui no verso dela tem o tamanho, né, algumas especificações, às vezes não tem, tá? Então, isso daqui as fábricas usam para identificação, muito bacana. Ó, olha essa daqui, isso daqui nesse canto, ela está numa barra, na barra, ó, próxima barra. Então, é colocado aqui. Olha aqui a outra etiqueta na barra também colocada. Etiqueta externa de calça. Essas etiquetas grandes, mais largas, de calça para bermudas. Então, para cada segmento, então a gente vai ter um tipo de etiqueta. Então, por exemplo, a moda praia. Moda praia não vai ter essa etiqueta, vai ter uma outra etiqueta menorzinha, vai ter uma etiqueta mais delicada. Se for lingerie também a mesma coisa. Aqui, olha o tag pendurado, já na calça, acompanhando o mesmo estilo da sua etiqueta. Gente, a tag, muitas pessoas guardam, principalmente as roupas que são mais caras, as tags mais elaboradas. Então, muita gente acaba guardando. Quando vai comprar uma roupa, ela pega aquela tag para lembrar da loja, qual é a marca que é. Tá? Tem gente que joga fora. Aqui, então, nós estamos falando, ó, etiqueta interna, aqui dentro. Nós tivemos etiqueta externa. Essa etiqueta aqui, às vezes, a gente pode ver também ela pelo lado de fora da camiseta. Às vezes, as pessoas acabam costurando em cima, bem em cima. Deixa eu ver se tem alguma imagem aqui, senão a gente busca. Acaba colocando atrás, coloca embaixo, não tem problema. Essa questão dessa etiquetagem aqui na parte externa, ela não tem problema por questões da ABNT ou da NBR, que é um outro assunto que eu vou falar também. Vamos lá. Aqui. Nós temos aqui um outro tipo de etiquetagem. Isso daqui já é com silk. Então, muitas pessoas acabam utilizando, fazendo o silk, silcando as peças,
tá? Que é uma forma também que não vai sair, a pessoa não vai arrancar, porque aquela etiquetinha que vem aqui em cima, normalmente a primeira coisa que a gente faz é tirar ela, porque ela acaba incomodando, né? Então, que seriam essas etiquetas aqui embaixo. Por que a etiqueta incomoda? Essa etiqueta, normalmente, ela é de tafetá e é cortada a laser. Então, com fogo. Então, às vezes, fica aquelas rebarbinhas e isso acaba incomodando. Eu sou uma pessoa que sinto que me incomoda muito. Então, eu acabo tirando. Essa questão do silk, a pessoa não tem como tirar. Não vai incomodar. Mas, por outro lado, eu comprei uma camiseta uma vez que eu amava e tinha esse silk. Só que aí o que acontece? Essa tinta, ela não era de boa qualidade. O que aconteceu? Ela começou a craquelar. E aquele craquelado me incomodava nas costas. Então, de certa forma, aí, como boa profissional da moda, o que eu fiz? Coloquei um pedacinho, costurei um tecido aqui, fiz como se fosse um detalhe para poder tampar. E continuei usando a camiseta. Aqui, olha, nós temos aquelas plaquinhas de metal, que a gente vê bastante. Às vezes em algumas roupas, né, a gente vai ver na barra, principalmente na barra das camisetas, a gente acaba vendo essas plaquinhas de metal. Tudo isso tem custo, gente. Aqui um outro tipo. Oi. Deixa eu só te fazer uma pergunta. A etiqueta normal para etiqueta tipo, que é um silk, a silk é mais cara? Olha, não acaba sendo caro. Eu vejo assim, um pouco mais trabalhoso. Por exemplo, se é uma empresa grande e ela tem o silk dentro da empresa, tranquilo, porque ela vai cortar e já vai silcar ali na hora. Como hoje nós temos as facções, um exemplo, eu corto a camiseta, aí eu vou bordar. Só que eu tenho que primeiro levar para o silk para poder colocar o tamanho, para fazer aquele silk. Agora, se já é etiqueta, eu já levo a etiqueta, já é feito na costura. Então, depende muito dessa questão, tá? Agora, tem gente que fala assim, não, eu quero tudo silcado. Aí a pessoa vai trabalhar com essa questão do silk. Então, já vai ter lá a tela certinha, tudo para poder silcar, a pessoa silca. Não fica mais caro, viu? Não fica. Mas é bem durável. Obrigada. Samara. Oi. Eu queria comentar só uma curiosidade, quando você estava mostrando de etiqueta externa, tem um evento que eu vou, né, até quando estava podendo ir em eventos, que quando eles vendiam algum produto exclusivo daquele evento e não teria, tipo, em outro lugar, tinha uma etiqueta externa, tipo, toda personalizada com o nome do evento, e, tipo, sei lá, eu acho super bacana esses detalhezinhos que deixa a peça, tipo, diferente, ou que você sabe que ela é exclusiva. E eu também coleciono tag de roupa. Ai, que delícia! Mais uma. Então depois nós vamos trocar figurinha, vamos bater foto. Sim. Nossa, eu tenho uma sacola cheia. Então, é que agora até que nem tanto, mas eu ganhava muito dos alunos. Às vezes o pessoal que tinha, e todo mundo sabe que eu ia juntando, nossa, eu tenho uma sacolada. Mas aí eu vou mostrar para vocês. E isso aqui, gente, esses detalhes parecem pequenos, mas não são. As pessoas prestam atenção. Isso enriquece a tua roupa. Imagina, você pega uma roupa totalmente lisa, né, sem nada, aí você vê uma etiqueta, aí você olha essa etiqueta aqui aqui do pescoço, aqui em cima. Eu imagino que esse daqui seja um tecido gostoso, que ele não vá... Eu já imagino coisas. Aí quando eu olho essas daqui, eu já falo, nossa, essa daqui dá a impressão que vai me arranhar. Não sei se vocês têm isso também, né? E quando eu pego camiseta, alguma coisa assim, por exemplo, para saber se vai me arranhar ou não, eu passo no rosto. Eu pego aquela etiqueta, eu passo um pouquinho no rosto. Se eu perceber, eu falar, não, pode tirar, porque não vai ter jeito. E é igual a etiqueta interna, que eu vou mostrar para vocês, a interna de composição. Essa interna de composição é difícil também, tá? Mas se vocês tiverem coisas para falar, gente, vão enriquecendo a aula também. E isso aqui, por isso que eu falo, essa comunicação visual, porque isso que a gente chama de comunicação visual,
Isso faz toda a diferença numa marca. Então, quem olha isso, quem observa isso, a pessoa tem até dó de arrancar a etiqueta. Se de repente vê uma plaquinha dessa aqui, ela começa a cair, ou você costura novamente, ou você tira e guarda, né? Eu tenho, às vezes, etiquetas de calças, assim, que muitas vezes eu acabei tirando, porque eu achava bonita. E primeiro, assim, eu não gosto, sinceramente, eu não gosto de etiquetona em calça, porque o objetivo dela é fazer a propaganda, né, e de repente eu não estou afim de fazer uma propaganda tão grandona, gratuita para a pessoa, porque ela tem etiqueta que é quase um outdoor, gente. Tem gente que anda com a etiquetona aqui atrás, né, e a empresa, ela está fazendo propaganda. Você está divulgando a marca dela. Então, isso daí ela pagou, quer dizer, nós estamos divulgando e não ganhamos nada com isso, né? Aqui, olha, então aqui algumas tipos de etiquetas, tá? Que a gente tem. Então, essas etiquetas, ó, vocês estão vendo que essa daqui, por exemplo, ela já colocou CNPJ, já colocou Brasil, já colocou o tamanho, ela colocou quase que a foto do dono aqui junto. Então, para poder aproveitar espaço, que ela é costuradinha dos dois ladinhos. Ó, aqui, olha, essa da Mercedes-Benz, e assim vai indo. Então, vocês também vão ter a sua etiqueta. Vai ser, tenho certeza que vai ser linda. Vamos lá. Aqui, olha, essas daqui normalmente são as etiquetas já para calças, né? Que são aquelas de couro, que são as maiores. Dentro da calça de vocês, né, da nossa calça, de todo mundo, na calça jeans, na altura da cintura tem sempre uma etiqueta bem grande. E essa etiqueta da calça normalmente não incomoda. Vocês já perceberam isso? Eu acho, não é que ela não incomoda, porque nós temos a nossa lingerie. Então, a lingerie não deixa dar o atrito. Então, a gente já não arranca. Se você observar a sua calça, do seu lado esquerdo, tem uma etiqueta com tamanho. Que vai ter um tamanho, uma etiqueta que vai falar a composição dela. Então, são coisas que a gente começa a observar. A sua camiseta, a sua blusa, quando você compra, então vai ter sempre um lado que vai estar costurado a sua etiqueta interna de composição. A etiqueta interna de composição é a peça, a etiqueta mais importante da sua roupa. Ela, se não tiver com todos os dados, a empresa leva multa. Ela leva multa, dependendo, vamos supor que seja uma fábrica, uma confecção, ela leva multa por peça confeccionada, por peça no estoque. Então, se tiver 5.000 peças, vamos supor que ele estipule uma multa de R$3 por peça. Então, vai multiplicar por 5.000, que vou explicar para vocês como que isso é feito, tá? Aqui, então, aqui, olha, nós temos uma etiqueta, tá? É um modelo padrão, uma etiqueta de composição. Existe o site, chama Etiqueta Certa, tá? A Etiqueta Certa, eles têm vários e-books, várias coisas explicando sobre a etiqueta, como que a etiqueta deve ser. Essa daqui, ela tem aqui o tamanho PMG, GG e U. Isso aqui não é obrigatório, tá? Mas a simbologia é obrigatório. A composição é obrigatório. Nome da empresa pode ser o Fantasia, CNPJ, e tem que indicar onde foi feito. Essa etiqueta, depois eu vou bater uma foto da minha para vocês verem. Então, o que acontece? Ela tem um tamanho certo e tem um posicionamento também para ser colocado. Então, normalmente as pessoas acabam tirando, tá? Porque realmente ela não tem uma composição tão adequada para se ficar. Principalmente a gente que trabalha com um produto tipo uniforme, alguma coisa assim. Mas existem etiquetas de composição que ficam até desbotar, né, na roupa da gente e a gente não percebe, porque é de boa qualidade. Tá? Existe, vocês já ouviram falar da AEBNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. E nós temos as NBRs, que são as normas reguladoras. Então, para cada tipo de coisa, existe uma norma. Cada tipo de coisa, não estou falando de roupa.
Então, existe NBR para máquina de costura, para tipo de agulha, para tipo de linha, para tipo de roupa, para quais os tipos de lavagem, como isso é feito. Aqui, por exemplo, eu não lembro, gente, as simbologias, tá? Tem que olhar lá no livrinho. Como que eu sei qual simbologia colocar? Então, quando você vai comprar o tecido, você vai pedir a composição e a simbologia do tecido. Então, vem na nota fiscal, por exemplo, você trabalha a sua confecção. Então, você comprou um tanto de tecido de algodão com elastano. Então, vamos supor, 90% algodão, 5% poliamida e 5% elastano. Então, isso tem que constar aqui na etiqueta. Então, o fiscal vai chegar na sua empresa, vai pegar uma peça, vai olhar a simbologia e vai pedir a nota fiscal do tecido. Você tem que apresentar a nota fiscal. Então, na nota fiscal, ele vai ver a composição e vai ver também a simbologia se está correta. Se estiver tudo correto, tudo bem. Se não estiver correto, aí você vai levar uma multa. Tá? Por quê? Ah, mas e se a empresa informou errado? Aí, quem leva a multa é a outra empresa, tá? A empresa que te forneceu. Mas aí você tem que trocar toda a etiquetagem, tá? Aqui, por exemplo, olha aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, NBR, tá falando, ó, 7471 de 2001. Então, isso daqui, depois vocês dão uma pesquisada na internet para vocês verem sobre NBRs. A BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, como já disse, é uma associação. E essa associação, eles regulamentam todos os tipos, altura de cadeira, altura da mesa, tudo isso existe ali. Só que a gente não encontra isso disponível. Tá? Então, quem é associado tem acesso a tudo isso. A faculdade tem acesso às normas da BNT. Então, quando se precisa, a biblioteca empresta e você vai xerocar aquilo lá. E existem algumas normas que você acaba procurando na internet e a gente acaba encontrando, tá? Depois a gente pode até dar uma mexida na internet para vocês verem essas questões da NBR na confecção, para vocês verem o tanto de coisa que tem, quantas coisas que nós temos que seguir e que a maioria das pessoas acabam, por vezes, não seguindo. Então, a gente ensina como fazer. Então, vocês vão montar também essa etiqueta, ok? Aqui eu coloquei alguns tipos de logomarca, tá? Que a gente conhece: Lego, Disney, Uber, iFood, Coca-Cola, Burger King. Vocês veem que a marca da Coca-Cola, isso aqui, ela tem mais de 130 anos. Ela mudou, mas muito pouca coisa. Então, se acaba mudando, aí acaba perdendo a característica. Eu até ia colocar os da moda, acabei não colocando, né? Aí eu procurei alguns mais simples, por exemplo, com nomes de pessoas que eles acabaram colocando. Caroline Fashion, com outra letra, Vitória, California Fashion. Isso aqui eu trouxe para vocês terem uma ideia de como fazer, como criar, como imaginar. Tá? Eu quero fazer com o meu nome. Como que seria? Que fonte que eu usaria? Ah, eu não tenho Corel. Olha as fontes que tem na internet, fontes grátis, no seu computador, no celular, dá para a gente ver. Então, dá para a gente fazer. Olha aqui, outros tipos de tags, outros tipos de estilos. Como que você imaginaria? Achei tão bonito esse, Beatriz Almeida Store. Então, usou uma aquarela, cores diferentes. Quer dizer, a pessoa criou de uma certa forma com o nome dela. E eu gostei. Ficou bom. Muito bonito. Catarina Modas.
Tenho certeza que a cabeça de vocês está começando a voar, imaginando de vocês. Aqui alguns outros. E aqui. Bom, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês conhecem o Canva? É o aplicativo, Sim. né? Eu Sim. tenho no celular. No celular, tá. Quem não tem o Canva, ele é gratuito. Se puder baixar no celular, baixe, faça uma conta, tá? E depois eu vou ensinar vocês a usarem no computador. Que no computador nós vamos ter muito mais recursos para poder usar, tá? Alguém levantou a mãozinha? Foi a Isabela? Peraí, deixa eu ver aqui. Acho que alguém Eu queria tinha falar alguma coisa. professora, para perguntar o nome da aula. Ah, tá. É porque não aparecia aqui para mim agora que eu voltei na tela. Não, mas quando é assim, podem perguntar, tá? Então, eu gostaria que vocês baixassem o Canva, dessem uma fuçadinha nele, tá? Para essa semana, o que vocês vão fazer? Em casa, vocês vão começar a rascunhar tudo aquilo que a gente conversou. Você vai pensar se é moda feminina, masculina, infantil, tá? Que tipo de roupa você quer fabricar? Como você quer fabricar? Tá chamando, Ana Carolina? Sim, eu ia te perguntar, já pode tentar baixar direto no computador? Porque a memória do meu celular é muito ruim. Então aí eu não sei Pode, não, pode sim, você pode criar direto no celular, aliás, no computador. Eu falei do celular porque às vezes todo mundo mexe, mas a gente vai mexer bastante no computador, que no computador tem bastante recurso, tá? O Canva não precisa baixar, ele é online. É online, você vai ter que abrir uma conta, tá? Você abre uma conta no Google ou você entra pelo internet, pelo Facebook, que aí sempre que você abrir, vai estar lá tudo que você fez, tá bom? Aí você vai abrir só essa conta. E aí depois... depois... do Canva, fazer o quê? Eu só Oi? vou abrir e fuçar os logomarca? Por enquanto, o que você vai pensar? Antes de fuçar na logomarca, você vai precisar pensar o nome da sua empresa, como vai chamar, quais as cores você já imaginou, quais os formatos, que tipo de roupa você vai vender, porque nós vamos fazer o cartão de visita no Canva. Lá você tem como fazer logotipo, tem várias coisas para você fazer. E dá para você criar também à mão. E dá para a gente fazer isso no Corel também. Então, nós vamos fazer das duas formas. Então, eu estou trabalhando de um jeito que todo mundo vai conseguir montar. Ou seja, com Corel, com Canva ou com qualquer outra forma. Mas você vai ter que já começar a ter o seu nome, a sua empresa, quais são as cores, e tudo isso você vai escrever. Escrever, né? E, gente, escreve lá, eu gosto disso. Coloque o que você gostaria realmente. Você não vai precisar me mandar isso, tá? Isso daí é para você começar a criar, para você ter uma base para poder criar. Ok. Aí você vai criar uma logomarca, aí a gente vai entrar para poder criar essa logo, que jeito que vai ser, como vai ser. Eu quero criar com as iniciais do meu nome. Então, de repente, eu vou procurar uma fonte para fazer isso, vou procurar quais cores eu quero fazer, que público que eu vou atingir. Então, aí depois a gente vai continuar conversando. Então, por exemplo, eu vou falar de mim, do meu segmento, por exemplo. Quando eu comecei a faculdade, logo no início, eu já sabia que eu queria dar aulas. Já no primeiro semestre, eu lembro que eu falei para a Thaís que eu queria dar aula no curso de moda, né? Teve um seminário, eu estava apresentando, eu falei assim, eu quero dar aula no curso de moda. Aí ela falou para mim, então você seja a melhor aluna. Eu falei, pode deixar. Gente, olha, eu me esforcei muito mesmo. Então, nunca tive uma sub, nunca tive uma nota menos que 9. Me esforcei muito. Então, quanto no dia da minha colação de grau, eu fui convidada para dar aula. Então, foi assim, imagino tanto que eu não chorei aquele dia. Então, ficou muito marcado. Então, a gente tem uma expectativa.
E no trabalho, com os trabalhos, né, que nós tínhamos que fazer dentro do curso, um deles, nós tínhamos que desenvolver, era uma atividade de marketing, na verdade, quase que parecida. Eu tinha que desenvolver uma atividade, eu tinha que fazer algum negócio, montar alguma coisa dentro da moda. E na época, eu escolhi uniformes, porque eu me identificava com uniformes. Então, eu sempre gostei de uniforme. Então, sempre onde eu trabalhei, eu gostava de usar uniforme. Por quê? Eu acho que identifica a empresa, você economiza roupa, então fica bem arrumadinho, não tem... Todo mundo fica igual, então não fica aquela coisa assim, uma vai com a blusinha curtinha, outra não, fica aquela discrepância. Então, eu sempre gostei de uniforme. E eu fiz um trabalho sobre uniformes, tá? Fiz uma pesquisa, né? E, bom, e tudo isso foi. Terminei a faculdade, aí eu comecei a dar aulas e tudo mais, a gente começou a montar projetos, eu e a professora Silvia e tudo mais, e um dos projetos eu comecei já logo a montar, foi fazer camiseta, sabe? Dentro das próprias aulas, colocar os alunos para cortar, para costurar e tudo mais. E surgiu a questão do uniforme, que eu já tinha o projeto. E eu comecei a fazer camisetas de uniforme. Então, de lá para cá, por isso que eu falo, todo mundo na faculdade me conhece, a professora Silmara, que faz uniforme. Por quê? Então, para todos os cursos, aí eu comecei a ver a melhor modelagem, eu comecei a ver quais as cores, eu comecei a prestar atenção quais as cores que os alunos gostavam mais, quais eram os modelos, se era das engenharias, como que eles gostavam. Então, a gente começa a entender o teu público. E também comecei a entender a questão de valores, a questão monetária dos meu cliente. Então, meu cliente, quem que é? Universitário. Universitário que paga a faculdade, é o universitário que precisa de uma camiseta porque ele não quer gastar a roupa dele. Então, é uma das coisas que as pessoas colocam, a gente não quer ficar usando a roupa de sair para ficar vindo na faculdade. Então, faz camiseta. Então, tudo isso eu fui avaliando com o tempo. Então, aí uma questão, eu tinha uma modelagem. Aí um dia uma menina falou assim para mim, ai, professora, você não faz assim 2 dedinhos mais comprido, né, a blusa, a camiseta? Eu falei, faço, né, por quê? Ela falou assim, porque quando a gente levanta o braço no ônibus, a camiseta sobe. Eu falei, interessante. Então, quer dizer, eu já tive, aí eu passei a entender o quê? Que todo mundo, a maioria, anda de ônibus. Aí eu já mudei a minha modelagem, já coloquei um pouquinho mais comprida. Por quê? Para poder sanar todos esses problemas. Eu não gosto, Silmara, não gosto de camiseta com vinco nas costas. Então, acho que todo mundo já comprou uma camiseta que tem aquele vinco nas costas, né? Aquela marca da camiseta da malha. E aquilo não sai. E depois eu vou dar uma aula para vocês sobre isso. E não sai. Então, as empresas, todo mundo encaixa o corte e usa aquela parte nas costas. Eu não gosto. Então, aí eles falam assim, você gasta um pouco mais. Gasto, mas pelo menos fica uma coisa super bacana. Mas o pessoal nem percebe. Aí eu falo, gente, mas eu percebo, entendeu? Eu sou libriana, sou formada em moda, então eu percebo e eu não gosto. Então, eu acabo não fazendo, faço. Então, eu procuro fazer a melhor forma. Aí eu fui estudar sobre todos os tecidos, quais as melhores malhas. Então, eu fui, assim, em diversas malharias. Ainda quero levar vocês para as tecelagens, para ver como que tudo isso é feito, para vocês entenderem como é um tecido plano, como que é um tecido de malha. Então, tudo isso vai fazendo diferença. Então, eu fui entendendo que hoje eu trabalho com o tecido PV, poliéster com viscose. Mas é quente? Não, é o tecido malha fria que a gente fala, ele não amassa, ele não faz bolinha. Não faz bolinha por isso, por isso, por isso. Então, o que acontece? Eu fui agregando valor ao meu produto. Então, o meu produto, que poderia ser uma camiseta simples para qualquer pessoa, no final eu consigo agregar valor. Eu consigo explicar que eu uso a malha, por que eu uso a malha, o porquê disso, por que isso tem valor. Então,
prestem atenção numa coisa. Lembra de uma coisa, eu sempre nunca esqueço de uma máxima que eu li um dia, que fala assim, que existem coisas que têm preço e existem coisas que têm valor. Então, eu procuro vender o meu produto com valor. Então, quando eu falo para as pessoas, olha, o meu produto tem qualidade, eu vou te oferecer qualidade, então eu não estou mentindo. Então, a pessoa compra e ela vai continuar sendo meu cliente. Então, a gente tem sempre que pensar nisso, tá? Embora, às vezes, vocês vão trabalhar em confecção, vocês vão ver coisas diferentes, outros conceitos. Igual um dia a menina falou para mim, falou, professora, as empresas não pensam nisso. Eles querem economizar ao máximo, não importa se tem um vinco atrás, se o tecido é quente, se não é, se está torto, se não está. Eu falei, tudo bem, a gente entende, mas eu estou ensinando para vocês do jeito correto. Como ser correto. Se você tiver a sua marca, se você for ter a sua confecção, faça da melhor forma possível. Tenha a fidelidade do seu cliente. Por quê? Porque quando eu falo para o meu cliente, a minha camiseta não entorta, não fica torta, não precisa passar. Isso eu falo com propriedade. Por quê? Porque eu sei que eu tenho camiseta na minha casa, que faz 12 anos que eu faço isso. Eu tenho camiseta de 6 anos aqui na minha casa que não tem bolinha. Entende? Então, gente, é isso que eu gostaria que vocês entendessem. E que vocês carregassem esse amor, sabe? Esse entendimento. Então, tudo que às vezes eu vou ensinando para vocês, ou o professor vai ensinando, vão guardando, vão colocando isso dentro de vocês e formando um todo. Sabe? Que isso depois vai levar você para o sucesso. Porque você vai entender, explicar, você vai conseguir explicar para o seu cliente. Eu dou uma aula, que vocês vão ter no semestre que vem, que é padronagem e estamparia, que a gente vai falar sobre tecido plano, tecido de malha, a formação das fibras e tudo mais, né? E tem a questão da etiquetinha também. Aí, numa dessas aulas, eu expliquei tudo para cliente, para aluno, né? Que é tecido, a composição, por que servia aquela composição, não lavar com água quente, não colocar isso, não colocar aquilo, para explicar como a pessoa, para não danificar o produto. E aí, a aluna trabalhava numa grife, até não lembro o nome, e eles venderam uma bolsa, essa bolsa de tecido, e tinha a etiqueta de composição. E a vendedora, minha aluna, explicou para a cliente, olha, você não lava, né, porque vai estragar, tal, né, por isso, né, explicou. E a cliente foi embora. E passou, acho que uma semana, duas, voltou dizendo que aquela bolsa não prestava, que aquele tecido era horrível e que estragou. E ela queria outra. Aí a vendedora pegou, minha aluna falou assim, mas como a senhora lavou? Ué, eu lavei assim, assim, assim. Aí ela virou para ela e falou assim, mas eu expliquei para a senhora que não podia. Ela falou, não, você não explicou. Aí ela virou e falou assim, olha, tá vendo essa etiqueta de composição? Isso daqui? Isso daqui explica como é que não pode ser, o que não pode ser feito. A senhora colocou alvejante e aqui está dizendo que não pode ter alvejante. E eu falei para a senhora no dia. E sei que entrou em discussão, o que aconteceu? A loja ganhou a situação, porque a mulher fez uso inadequado do produto. Então, a etiqueta de composição também serve para isso. Tá? Então, uma das funções disso tudo. Mas a gente vai, cada aula eu vou explicando coisas e postando materiais para vocês, explicando tudo isso. Oi, meu bem. Sei que, como eu tô morando sozinha, então eu tô comprando várias coisas de casa, né? E eu comprei um jogo de crochê e eu achei super legal, porque ela montou uma etiqueta dela e vinha uma tag. Na tag vinha certinho como que eu devo lavar o tapete, o tipo de sabão que é mais ideal de passar, para não bater na máquina, sabe? Eu achei muito fofo, uma tag super simples, mas veio penduradinha para saber como que eu vou poder manter aquele tapete. Sim, e de crochê, sabe? Super
Gente, quer dizer, quem não sabe, você, por exemplo, está montando agora. Você não achou super interessante? Então, isso daí, gente, agrega valor no produto. Igual você falou, um tapete de crochê. Mas ela me explicou tudo como eu devo ser para poder manter o produto. Então, não precisa fazer uma coisa mirabolante. Então, por exemplo, Silmara, Oi? tem uma marca de camisetas, não sei se você já ouviu falar, chama Chico Rei, é de Minas Gerais. Quando eles lançaram as camisetas deles, eles tinham uma tag que vinha, que era tipo uma tabela nutricional. Só que eram as características da camiseta. Falava assim, garbosidade, tantos por cento, maciez, tantos por cento. Tipo, e era super bonitinho. Tipo, era uma coisa super diferente, tipo, uma tabela nutricional, tipo, numa camiseta. E eu achei super bacana também. Sim, olha só. Então, assim, a criatividade, quer dizer, você nunca esqueceu. Então, essa criatividade que as pessoas têm de explicar, dar essa atenção para o cliente. Então, por exemplo, nas minhas camisetas, são camisetas de uniformes, camisetas básicas, mas é uma camiseta básica que eu explico para a pessoa. Fala, gente, olha, essa camiseta, você vai, lava do avesso, não coloca junto com toalha, junto com isso, para não formar bolinha. Ó, forma bolinha. Às vezes, quando eu me vejo, parece que eu estou dando uma aula, assim, entendeu? Eu falo, nossa, menos, Silmara, menos, baixa a bola. Mas a pessoa gosta de ouvir a explicação. E quando você começa a explicar e a pessoa vê que você domina o assunto, ela passa a confiar em você. Então, nós temos que passar essa confiança. De repente, você vai ter o seu produto que te impede de fazer uma tag explicando como usar aquilo lá, aquele produto, de forma simples, né? Uma forma que a pessoa vai entender. Porque, principalmente se o seu público é jovem, né? Aí fala assim, tem até mesmo uma etiquetinha que vocês vão encontrar na internet. Se você não sabe como manusear, peça para sua mãe, que ela vai saber, né? Então, quer dizer, a pessoa não entende nada, pergunta para a mãe, que a mãe vai saber lavar. Mas hoje as pessoas estão morando sozinhas, então elas precisam disso daí, dessas informações. E eu acho que se você vai para a tendência desse público mais jovem, então a questão é uma pegada de fazer a pessoa conservar a roupa. Como conservar a sua roupa? Então, por quê? Hoje nós temos a questão dos brechós que estão em alta, né? Que hoje, antigamente, o brechó, quando se falava de um brechó, as pessoas imaginavam aquela roupa fedida, velha, cheirando a naftalina. Hoje não. Hoje nós temos aí coisas muito chiques que trocam. Gente, na faculdade, nós mesmos montamos nossos brechós, que é muito, e aqui é até falado, vende muito. Então, cada um traz um tanto de coisa, a gente depois troca. Eu fiquei, acho que já faz uns 4, 5 anos, que eu só troco roupa dentro da faculdade. E são tudo roupas boas. Quer dizer, eu conservo a minha roupa, levo de volta, outra pessoa leva, e assim vai. Vem tudo roupa limpa, cheirosinha, tudo higienizada, como tem que ser. Então, é uma tendência muito grande isso. Tem pessoas que não gostam, não tem problema, mas é um público muito grande. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. E principalmente agora, nesse período de pandemia, que as pessoas estão dando muito valor à reutilização. Então, com esse período, as pessoas acabaram ficando em casa, fazendo um tie-dye, modificando uma roupa, retirando uma roupa do guarda-roupa, buscando coisas mais confortáveis. Então, tudo isso acabou, assim, trazendo uma nova tendência. Então, hoje eu estava conversando com a minha amiga, falei para ela assim, falei, nossa, faz tanto tempo que eu não compro uma roupa, né? Mas eu fui mexendo no meu guarda-roupa, nossa, quanta coisa que eu fui mexendo que eu falei, nossa, isso aqui vira isso aqui vira aquilo, isso aqui tá comprido, eu vou cortar. E assim foi indo. E creio que muitas pessoas fizeram isso também. E aí, nossa, já estou estourando no meu tempo. Então, eu acho que deu para vocês entenderem o começo da nossa atividade? Sim, professor. Sim. Então, tipo, é pra gente entregar, mostrar na próxima aula, tipo, a gente fazer um esboço de, tipo, a faixa etária que a gente quer trabalhar, o nome, mais ou menos, tipo, a logo, essas coisas, dar uma pesquisada, é isso? Isso, você já vai pesquisando, vai escrevendo, já vai rascunhando.
Por quê? Tá. Quando a gente for lá trabalhar no Canva ou nós formos trabalhar no Corel, você já vai desenhar a sua logo, você vai começar a criar o seu... A primeira coisa que a gente vai começar a fazer é um cartão de visitas, né? Para começar a treinar. Fazer um cartão de visita, mas eu preciso do nome, eu vou precisar de uma logo, eu vou precisar das cores, aí eu vou precisar que vocês baixem um ícone de Instagram, um ícone disso, daquilo outro, tal, para a gente ir montando, né? Para a gente começar a trabalhar tudo isso. Mas para começar o quê? Despertar a curiosidade em vocês e a criatividade. E essas peças que vocês forem criando, isso vai valendo nota, viu? Então, no final, quando chegar o dia de entregar, se tiver 4 ou 5 coisas prontas, é isso que vai valer nota, tá? Então, vocês vão me entregar tudo de uma vez. Aí, o que vocês estiverem fazendo, vocês podem me mandar para eu ir vendo, viu? Pode falar. Alguém falou alguma coisinha? Beleza, então, professora, entendi. Qualquer dúvida, tenho certeza que vai sair assim várias coisas, vai sair um monte de criatividade, vai sair um monte de grife bacana. Ah, e a questão, a gente poderia conversar até na próxima aula também a respeito de cores. A gente já conversar um pouquinho de cor sobre marketing, para vocês terem noção, tá? Eu vou separar um material para a gente conversar sobre cores, para vocês começarem a encaixar as cores já para isso, para esse trabalho. Porque de repente você pode até pensar numa cor, mas de repente essa cor não é tão viável, não é vendável. Tá bom? Combinado? Combinado, professora. Tá bom. E já vou baixar a aula, depois eu coloco no YouTube também. E amanhã vamos falar sobre a nossa Grécia Antiga, ok? Espero vocês com a nossa Grécia Antiga. Vamos falar sobre os gregos, sobre as ilhas gregas, ok? Ok, professora. Gente, até amanhã. Um grande beijo. Boa aula Até para amanhã, vocês. professora. Até. Um grande beijo. Qualquer dúvida, podem me chamar, tá ok? Obrigada. Boa noite, Tchau. professora. Boa noite. Boa noite. Até mais.